Compartilhar. Compartilhei aqui. Estão enxergando a tela? Sim, tá chegando. Sim, tranquilo. Legal. Pessoal, então, igual eu já tinha comentado no final da última aula, a essência do conteúdo do que era esperado para essa disciplina conseguiu passar aqui, que envolviam esses três tipos de problemas, né? Um que era a parte de sequenciamento de produção, pegamos o caso mais simples, que é o flowchart permutacional. O outro que é do carregamento e corte, o caso mais simples lá, que é o do 2D. E agrupamento, um super simples, que é aqui o da P-medianas. E o que eu quero pegar e apresentar para vocês hoje, nesse tempo que nós ainda temos, é referente a como resolver o problema de forma exata. Tudo que nós vimos até agora era heurístico e meta-heurístico. Mas diversos problemas são possíveis de serem resolvidos de forma exata, e mesmo quando nós temos um problema que não é possível ser resolvido de forma exata, é interessante pegar um caso menor dele que seja possível resolver de forma exata, realizar a resolução de forma exata, realizar a resolução de forma lá heurística ou meta-heurística e comparar os resultados. A gente espera que, para exemplos pequenos, os métodos heurísticos e meta-heurísticos consigam encontrar a solução ótima ou muito perto dela. E daí aqui o problema das p-medianas, eu tinha passado naquele documento para vocês, aqui o modelo matemático para resolver de forma exata. Então nós tínhamos como parâmetros, né, essa matriz de distâncias entre os pontos I e J. Então cada um dos valores D e J é um elemento dessa matriz. Temos a decisão de escolher se o ponto J é mediana ou não. E uma outra decisão se o ponto I é alocado à mediana J ou não. E aqui nós temos um modelo matemático, a função objetivo e as restrições a qual esse problema aqui está sujeito. Dentro dos solvers, para resolver de forma exata, tem diversos. Até há pouco tempo atrás, o que era o melhor, e quando eu digo aqui melhor, é em termos de qualidade e tempo de solução, era o Simplex, e nos últimos 2 anos o Gurobi tem vencido o Simplex, quase todos os exemplos ali que são testados na literatura. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como nós construímos um modelo no Gurobi e como que resolvemos utilizando aqui a linguagem do C Sharp. Eu vou pegar e antes de tudo abrir aqui uma internet para mostrar para vocês que se colocar assim Gurobi Examples, vai aparecer lá do próprio site do Gurobi uma série de exemplos e com o código em diferentes linguagens. Então a gente pode pegar e usar lá o Gurobi no C, C++, C Sharp, Java, MATLAB, Python, R e VB. Para qualquer um desses tem lá as bibliotecas do Python que elas podem ser do Gurobi, elas podem ser importadas. Então, tem lá desde como construir um MIP trivial. MIP é a acrônimo para Mixed Integer Programming, ou seja, o programa inteiro misto. Se nós pegarmos em termos conceituais, tem-se lá como sendo programação linear quando todas as variáveis são contínuas, né? Como uma das exigências, além, é claro, de termos somente expoente igual a 1. Existe uma outra nomenclatura para PL, que chama de PLI, que é Programação Linear Inteira. PLM, para Programação Linear Inteira Mista. E da mesma forma tem todas essas versões também no inglês. Só que, como geralmente os problemas que têm variável inteira acabam tendo outras variáveis juntas, a variável contínua é mais simples do que a própria variável inteira, tem se usado muito simplesmente como MIP para dizer que é um programa lá um problema de programação linear
que tem pelo menos uma variável inteira, tá? Então isso daqui define lá como sendo um MIP. Se nós pegarmos esse problema aqui das P medianas, nós temos tanto as variáveis x como as variáveis y são inteiras e mais particularmente ainda são binárias. Então tem aqui como fazer a construção de um modelo trivial. Mais recentemente tem evoluído muito em termos de programação quadrática. Tá? Eu nunca resolvi os modelos utilizando aqui essas possibilidades de programação quadrática do Gurobi, mas pelo tudo que mostram nas apresentações, os resultados estão evoluindo bastante. E tem até exemplos aqui mais complexos e até algumas aplicações. Tá? Então, para vários deles, tem aqui a explicação em diversas linguagens. Temos os exemplos e alguns acabam não tendo para todas, mas as sintaxes são muito parecidas. Então, se pega lá, por exemplo, aqui, e vem, vou pegar aqui um bem simplesão, vou pegar esse aqui do MIP1 e entrar aqui no C Sharp. Mesma coisa que poderiam fazer com qualquer outra linguagem ali, vai aparecer a ideia de como que se faz a criação de um modelo de programação linear. Mas eu vou aqui direto com vocês dentro do C Sharp e vou explicando aqui as coisas passo a passo. Então, primeira coisa, nós precisamos ter o Gurobi instalado no computador. Para instalar o Gurobi, se vocês estivessem lá na Universidade Federal do Paraná, em qualquer lugar da UFPR, pela rede, vocês conseguiriam instalar e baixar a licença acadêmica. Como agora todo mundo em casa não tem essa possibilidade, né, de estar na universidade, uma alternativa que tem também lá na parte do Gurobi é vocês entrarem aqui nos downloads e licenças e vir aqui para os cursos online. Essa aqui que é a licença acadêmica tem que estar na universidade registrado e daí consegue fazer a geração de uma delas estando na rede da universidade. E tem essa daqui para cursos online. Então vocês podem entrar Professor, aqui por... Oi? com o proxy da universidade não tem como entrar? Eu nunca tentei, tá? Então, Eu uso o proxy, se vocês quiserem eu posso passar para vocês tentarem depois. Porque eu ah, vejo os arquivos os artigos do do periódico periódicos da CAPES por esse proxy. é uma boa tentativa de fazer, tá? Ver se com o Aham. proxy dá certo. Eu confesso que eu nunca tentei. Pela Rede Então, Café, o professor já tentou? também não tentei. Porque quando eu peguei e fiz o download aqui no meu e a instalação com a licença, foi na universidade. Então não cheguei a fazer fora para ver como que é, tá? Como que funciona ou não. Mas Tá além bom. dessas alternativas todas, tem essa última opção aqui, que é fazer esse download a licença para cursos online, tá bom? Aí vai instalar lá, ativar a licença, tudo. E daí como que consegue utilizar o Gurobi aqui dentro do C Sharp? Vamos precisar fazer toda vez que tem um novo programa, precisa fazer esse caminho daqui que eu vou passar para vocês. Lá em projeto, vem aqui em adicionar referência. No adicionar referência, vai pegar e colocar essa daqui. O Gurobi, aqui está o 9.0, porque a versão que eu estou é a 9.0.1.0. Se alguma outra versão, pode ter uma mudança aqui nesse número, mas esse aqui vai ser o padrão, .net.dll. Caso não apareça já direto aqui para vocês, vão pegar e vão no procurar e vão lá na pasta onde foi instalado o Gurobi, tá? Então no meu caso aqui foi instalado lá no C2 ponto uma pasta Gurobi 901 e tem lá do caminho dele. Então vamos pegar isso daqui. Uma vez que fizeram isso daqui, vai colocar aqui para utilizar o namespace Gurobi. Então vai ter que pegar assim, ó, using Gurobi. Tá? Com isso daqui nós vamos ter todos
tudo que existe no namespace Gurob estará aqui disponível para nós. Algumas coisas básicas que nós precisamos, eu vou até fazer o seguinte, para não confundir com esse programa aqui atual, eu vou até criar aqui um outro botão, vou deixar com esse nome button 1 mesmo, para mostrar a maneira de usar o Gurob aqui e depois eu coloco na nossa classe de problemas. O que nós precisamos fazer aqui é, primeira coisa, declarar um ambiente. E isso daqui é feito colocando grb_env, vou colocar ali ambiente, vou dar esse nome, igual a null grb_env. Assim nós declaramos um ambiente do Gurob. Além de declarar o ambiente, nós vamos declarar um modelo, e esse modelo fica associado ao ambiente. E daí o comando para isso é grb_model, o nome desse modelo que eu chamei aqui de modelo, igual a null grb_model, e passa aqui o ambiente. Então essa daqui, essas duas linhas, compõem aquela receita de bolo básica para começar a criar um modelo de otimização dentro do Gurob. Uma vez que nós temos um modelo de otimização, nós podemos adicionar variáveis a esse modelo. Então posso colocar lá, por exemplo, modelo.addVar, e aqui quando nós vamos adicionar uma variável, nós temos que dizer qual que é o menor valor que ela pode assumir, qual que é o maior valor que ela pode assumir, qual que é o custo dela, né, ou o lucro lá na função objetivo, qual o tipo que é essa variável, se ela é uma variável inteira, contínua ou binária, e qual que é o nome dela. Vou fazer aqui um exemplo bem simples, vou colocar assim, ó, uma variável que tem que estar entre 0 e 100, que na função objetivo ela tem um valor de 5. Estou fazendo esse problema, pensar isso daqui como sendo um problema de maximizar, tá? E o tipo da variável ela é inteira, então vou colocar que ela é grb.integer, e um nome para ela eu vou colocar um nome de x1. Da mesma forma, eu vou pegar e adicionar uma outra variável, que o valor dela é entre 0 e 50, o valor na função objetivo é 8, e também ela é do tipo inteira. E vou dar um nome aqui para ela de x2. Esse modelo, nós podemos definir também se ele é um modelo de minimização ou maximização. Vou colocar aqui modelo.modelSense e colocar assim, grb, tem que ser em maiúsculo esse grb.maximize. Então o que nós estamos fazendo aqui por enquanto? Estamos dizendo que queremos maximizar uma determinada função objetivo. Quais variáveis que nós temos nesse problema? Uma variável que nós demos o nome de x1 e outra que nós demos o nome de x2. Essa variável x1 fica multiplicada por 5 na função objetivo. E a variável x2 fica multiplicada por 8. Então, isso daqui, essas três linhas, estão dizendo assim, maximize 5 vezes x1 mais 8 vezes x2. As variáveis x1 e x2 só podem assumir valores inteiros. x1 tem que estar entre 0 e 100, x2 tem que estar entre 0 e 50. Então, isso daqui define uma função objetivo. Se for resolver esse modelo, o que vai acontecer com os valores de x1 e x2? Como nós queremos maximizar e tem aqui um lucro de 5 para cada unidade de x1,
x1 vai querer valer o maior valor possível, vai querer ser 100. Da mesma forma que x2, 50. Então resolver isso daqui gerará que x1 será igual a 100 e x2 igual a 50. Só que além de ter a função objetivo, nós podemos colocar restrições no modelo. Poderíamos pensar o seguinte, que x1 e x2 são dois possíveis produtos de fabricarmos. x1 se refere à fabricação de cadeira, x2 à fabricação de mesa. Cada cadeira gera um lucro de 5 e cada mesa um lucro de 8. Existe uma demanda máxima para esses nossos produtos. Mas, para conseguir produzir esses itens, nós temos recursos limitados. E esses recursos limitados podem ser horas de máquina, horas de funcionário, madeira disponível, qualquer outra coisa. Então nós podemos adicionar restrições a esse modelo. Indo um pouquinho aqui, vindo nesse método add_var, observe o seguinte, esse método ele retorna um objeto do tipo grb_var. Esse retorno, se nós colocarmos aqui simplesmente modelo.add_var, não está tendo retorno, ele está só realizando isso daqui. É aquela mesma coisa de quando nós tínhamos lá um método que tinha um retorno bool, por exemplo, lá de ser verdadeiro ou falso, e chamávamos aquele método sem dizer para onde seria o retorno. Ia ser executado tudo que pertence a ele, mas não seria retornado nada. O que nós podemos fazer aqui? Eu vou até colocar como um nome diferente de propósito para não confundir. Eu vou dizer assim, que grb_var, e eu vou colocar aqui cadeira, tá? Só para... E aqui eu vou dizer assim, que grb_var mesa. O que agora vai fazer de diferente? Será criada essa variável e essa variável fica associada com esse objeto cadeira. E essa outra variável fica associada com o objeto mesa. O que aparece aqui nesse x1 e x2 é só um nome de como nós vamos chamar, e depois eu vou deixar isso daqui um pouquinho mais padronizado. Mas com isso, o que nós podemos dizer, por exemplo? Modelo.addConst adiciona uma restrição ao nosso modelo. E aqui posso dizer o seguinte, por exemplo, que 2 vezes cadeira mais 5 vezes mesa, 5 vezes mesa, menor ou igual a 150. E eu vou colocar um nome para isso daqui, R1, depois eu vou deixar esses nomes melhores. O que nós estamos adicionando aqui? Uma restrição dizendo que 2 vezes cadeira mais 5 vezes mesa menor ou igual a 150. Poderia pensar isso daqui como sendo o seguinte, eu tenho 150 horas de uma máquina disponível e para produzir cada cadeira eu utilizo 2 horas. Para produzir cada mesa utilizo 5 horas. Então a produção ela acaba sendo limitada por quanto nós temos desse recurso. E daí aqui eu até fiz questão de colocar com nomes separados, né? Eu coloquei aqui cadeira, mesa, x1 e x2, porque o que está aqui é só algo para nós sabermos qual que é o nome, tá? Isso aqui é mais um apelido que nós colocamos. E o nome que a variável fica associada é esse que está aqui. Só que aqui começa a ficar um pouco estranho, às vezes colocar cadeira e aqui x1, mesa e x2. Poderia colocar sem qualquer problema da seguinte forma, x1 e x2, e daí aqui colocar x1 e x2, tá? Sem qualquer problema fazer isso. Mas só saibam o seguinte,
como nós vamos chamar ao longo do código é da forma como aparece declarado aqui. E da mesma forma, poderíamos ter uma outra restrição que fosse assim: 6 vezes x1 mais 3 vezes x2, vou colocar aqui menor ou igual a 200. E esse modelo nós vamos otimizar. Vou colocar aqui modelo.optimize. Isso daqui otimiza esse modelo que foi criado. Então eu vou colocar aqui para executar esse nosso código. Esperar ele carregar ali. E colocar aqui button 1. Ó, terminou de executar aqui. Se nós passarmos o mouse em cima do x1, por exemplo, a mesma coisa valeria para o x2, vai aparecer lá nessa propriedade x qual que é o valor dessa variável na situação ótima. Então, x1 vale 22 e x2 vale 21. Então, x1 igual a 22 e x2 igual a 21 são os valores que maximizam essa nossa função objetivo. Se mudasse, se aqui no lugar do lucro de cada uma das mesas ser 8 fosse 10, nós teríamos uma nova situação e esperar ele carregar aqui novamente. Teria lá que o valor ótimo de x1 também seria aqui no caso 22 e x2 seria 21. Tá? Então isso daqui mexesse essa quantidade de recursos, poderia mudar aqui que esse recurso tivesse no lugar de 150, só 50 disponível dele, e resolvêssemos isso daqui, teria lá um novo valor. x1 valeria 25 e x2 valeria 0. Né? Então, a decisão seria se ele produz lá 25 cadeiras e 0 mesa. Aqui eu até coloquei errado, vou colocar um R2 para ficar com um nome diferente aqui a restrição. Então, dessa forma, nós conseguimos criar modelos. Só que fazer isso daqui, com o caso de duas variáveis, foi tranquilo, x1, x2. Agora, se nós tivéssemos, igual no modelo que nós temos aqui, muitas variáveis, começa a ficar inviável, ficar nomeando x1, x2, x3, x4, né? E assim por diante. Então, nós podemos trabalhar com um vetor de variáveis. Da mesma forma que nós definimos um vetor de inteiro, né? Lembra lá que nós temos um vetor de inteiro define da seguinte maneira, aqui chamado, por exemplo, int x igual a null int e coloca lá 10, porque tem 10 posições. A gente pode fazer um vetor de variáveis do Gurobi. Então, dessa forma daqui, nós temos um vetor chamado x, que ele é do tipo GRBvar e tem 10 posições. E daí começa a ficar um pouco mais próximo de pensarmos nessa nossa realidade aqui. Porque o que é esse y o que nós vamos ter nele? Nós vamos ter, ele vai valer 1 se o ponto j é escolhido como mediana. Então, o nosso número de pontos será igual ao número desses valores y. Então, se nós temos 10 pontos do 0 ao 9, vamos ter o y0, y1 até o y9. Se tivermos 30 pontos, do 0 ao 29, vamos ter o y0, y1 até o y29. A mesma coisa a gente pode pensar aqui com o x e j, que é uma matriz. E daí com isso vamos construir esse nosso modelo com a nossa função objetivo e com as restrições
que aqui aparecem. Então, lá voltando na nossa classe de problemas de P medianas, nós podemos fazer o seguinte: da mesma forma que tinha lá a propriedade número itens, número mediana, distância total, itens e tudo mais, nós podemos criar aqui uma propriedade ambiente e uma propriedade modelo. E daí nessas propriedades, nas propriedades modelo, é onde nós iremos criar o nosso modelo. Então eu peguei, comecei aqui a fazer esse void criar modelo exato. E vamos agora fazer a criação desse modelo de P-medianas aqui dentro do Gorob. Então, primeira coisa, isso daqui era só uma... vou deixar isso aqui comentado. É só um exemplo parecido com aquele que nós tínhamos feito ali à parte. Então, essas duas primeiras linhas são aquelas de receita de bolo para começar a fazer a criação do modelo. Temos que definir o model sense, ou seja, se ele é um modelo de maximizar ou minimizar. Se nós pegarmos aqui P medianas, é maximizar ou minimizar o problema? Minimizar. Minimizar. Então, se para maximizar coloca grb.maximize, o que vocês imaginam que seja para minimizar? Minimize. Então tá lá, ó, grb.minimize, para fazer a minimização. Nós temos um vetor y de variáveis de decisão. Qual que é o tamanho desse vetor? Número de itens, né? Porque a gente vai ter lá para cada um dos itens, cada um dos pontos, nós vamos ter que pegar e identificar se é mediana ou não. Então tem aqui tamanho número itens. Da mesma forma, temos uma matriz, que é aquela matriz X, das variáveis de decisão X, que vai ser igual a null GRBVAR, número itens, vírgula número itens. Ou seja, aquele nosso caso lá do x e j, que vai ser igual a 1 se o ponto I é local da mediana j e 0 caso contrário. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Agora nós temos... Eu vou tentar deixar a minha tela lado a lado. Aí eu diminuo um pouco essa daqui. Isso daí vai facilitar um pouco a visualização. Beleza? Estão conseguindo enxergar aqui as duas janelas bem? Sim. Acho que fica um pouquinho melhor aqui dessa maneira. Então tá bom. Agora, o que eu vou fazer aqui? Observem, primeira coisa, em relação às nossas variáveis y, tá? Então, nós vamos ter que fazer isso aqui enquanto i de igual a 0, enquanto i for menor que número itens. Eu vou criar aqui uma estruturinha e daí a gente vai complementando, tá? Se eu disser o seguinte, ó, yi é igual a modelo.edvar. O que eu estou fazendo aqui? Lembra quando a gente colocava lá x1 igual a modelo.edvar? É a mesma coisa, só que agora fazendo isso para cada um dos nossos y's. Essa variável yi, ela é binária. Se ela é binária, qual que é o menor valor que ela pode assumir? 0. 0. Qual que é o maior valor que ela pode assumir?
1. O y aparece na nossa função objetivo? Não. Se ele não aparece na nossa função objetivo, qual que é o coeficiente da variável yi na função objetivo? É 0. 0. O tipo dessa variável, tem que dizer se é contínua, binária, inteira, semicontínua ou semi-inteira. Nós já vimos que ela é binária. Então vai colocar aqui que é grb ponto binary. Ele tem que dar um nome para essa variável. E o nome dela eu vou dar da seguinte maneira. Vou colocar como sendo y underline mais i ponto toString. Qual que é a ideia de fazer esse y underline mais i ponto toString? É nós conseguirmos ter um separador, né? Fazer aqui a ideia de que isso fosse o índice, tá bom? Então, dessa forma, nós criamos as nossas variáveis y. Temos mais alguma variável, né, um conjunto de variáveis para ser criado? Tem o... não. E o x? Não é uma variável de decisão? A gente não criou ainda. Não. A gente disse só o seguinte, a gente disse, tem variável x, mas não dizemos ainda qual que é o tipo de cada uma dessas variáveis x, qual que é o valor dela na função objetivo. Tudo isso nós não dissemos ainda. Então, vamos fazer isso. Ela vai... Pode falar. Ela vai ser a decisão, né? Ela vai ser a matriz e o número de pontos por número de pontos, onde vai dizer se aquele ponto é alocado àquela mediana. Como a mediana também é o número de pontos que eu tenho, vai ser uma matriz n por n aí. E cada uma delas binária. Exatamente. Então, nós já dissemos aqui que é uma matriz lá desse n por n, número de itens. Agora temos que dizer que cada uma delas é binária e também precisamos definir qual que é o valor de cada uma delas, qual que é o coeficiente de cada uma delas lá na função objetivo. Né? Da mesma forma que o y aqui foi sempre 0, para cada um dos x e j, será esse d e j, que é a distância do ponto I até o ponto J. Então aqui agora nós vamos ter dois fors, né? Fazer de I igual a 0 enquanto I for menor que o número de itens, I mais, for int j igual a 0, enquanto j for menor do que o número de itens, j mais. E vamos fazer a mesma coisa, vamos dizer o seguinte, que x na posição ij igual a modelo ponto edvar. Aí, essa variável, né, cada uma delas, das x e j, qual que é o menor valor que ela pode assumir? É 0, né? 0, também é uma variável binária, né? O máximo que ela pode assumir é 1. Agora tem uma coisa um pouco diferente. Qual que é o coeficiente dela na função objetivo? É aquela matriz de distâncias. É o d e j, né? E o d e j é quem aqui nessa nossa brincadeira? É matriz de distâncias. Matriz distâncias na posição ij. Professor. Oi? Só uma coisa que não tá entrando aqui na minha cabeça é x é uma matriz número de itens por número de itens. Sim. Eu não sei porquê, mas não teria que ser número de itens pela quantidade de medianas? É que eu imaginava que fosse nas colunas das medianas, e daí você marca se ela foi alocado a ela ou não. Tá, mas o que acontece aqui? Nós estamos no modelo exato e qualquer um dos pontos pode vir a se tornar mediana, correto? Uhum. Nós não sabemos ainda qual deles que será mediana. Então, aqui no caso,
x e j é igual a 1 se o ponto I é alocado à mediana j. Aqui no modelo, essa mediana j, o j representa se o ponto j é mediana ou não. Então, por exemplo, se nós tivermos lá que o y0, o y5 e o y14 são iguais a 1, nós temos essas três medianas. Aí o que nós podemos ter, por exemplo? Que o x2, 14 é igual a 1, que o ponto 2 foi alocado à mediana 14. Então nessa matriz, por exemplo, pode ter uma coluna que tenha só zeros, né? Sim. Porque ela não foi mediana. Entendi. E vai acontecer isso, tá? E a gente vai ter, relembrando aqui no modelo, as outras restrições para bloquearem isso, ó, que o ponto I só vai poder ser alocado à mediana J se o ponto J for mediana. Porque, vamos supor de volta aqui, ó, pegar lá o caso de o Y12 não é escolhido como mediana, tá? Então, Y12 é igual a 0. Se Y12 é igual a 0, todo XI12 vai ser igual a 0. Eu não posso alocar o ponto 5 à mediana 12, caso o ponto 12 não seja mediana. Não entendi. Tá? Entendeu? Então, isso é totalmente comum nos modelos de programação matemática, de que a função objetivo em conjunto com os conjuntos de restrições que fazem com que as coisas que nós queremos que aconteçam na prática venham a ser garantidas. Então, aqui, né, o DIJ é a matriz de instâncias na IJ. Depois disso, vamos dizer qual que é o tipo da variável. A variável x e j é lá do tipo binária. Então, grb ponto binary. E o nome da variável, fazer o seguinte, colocar lá x underline mais i ponto toString mais um underline mais j.toString. E o fato de pegar e colocar esses, né, underline é porque imagine se aparecesse assim, x 117 era o x117 ou o x117, né? Então ele não conseguiria identificar. Então, se tiver aqui separado com um underline, nós vamos conseguir saber exatamente quem que é o i e quem que é o j. Dessa forma, nós criamos as nossas variáveis de decisão. Se for pegar e tentar resolver isso daqui, o resultado que nós vamos ter é todas as variáveis valendo 0. Né? Ou seja, ninguém é alocado a ninguém. Ninguém é mediano e ninguém é alocado a ninguém. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos ter lá exatamente P medianas e saber quais são essas medianas e quem está alocado a cada uma delas. Né? E minimizando lá a distância total. Então, vou colocar agora aqui, só. Então, isso daqui, até vou dizer assim, ó, que são nossas. Quer dizer que com isso daqui, nós definimos a nossa função objetivo. Agora que nós temos a função objetivo, nós vamos para as restrições. Então, vou chamar aqui, agora nós vamos aqui para e essa função objetivo tinha lá colocado o número 1 para ela, né? Agora vamos aqui para a restrição 2. E aqui eu vou pegar e fazer essa expressão inteira de como que nós precisamos, e daí vai ficar um pouquinho mais claro para vocês enxergar com ela já feita do que tentar fazer uma construção aqui do zero, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui
um objeto chamado grb lim_expr, que eu vou chamar de expr e dizer que isso daqui é igual a um null grb lim_expr. E daí vou fazer o seguinte, vou colocar um for int j igual a 0, enquanto j for menor do que número itens. Fazer isso daqui, j++. E aqui dizer o seguinte, que expr.addTerm, aqui é o coeficiente, a variável, vou fazer assim, colocar 1,yj, isso aqui é o y maiúsculo, e daí dizer assim, modelo.addConstraint, e dizer que expr é igual a número medianas. Isso aqui eu vou chamar de R2. Okay? Só, então, assim, mesmo sem conhecer a parte da linguagem aqui, né, dos recursos do Gurobi dentro do C#, comparando essa expressão que vocês veem aqui, da linha 40 a 45, com essa que eu deixei aqui marcado no Word, o que está acontecendo? O que essas linhas da 40 a 45 estão fazendo? Elas estão gerando todas as possibilidades YJ, com J variando de 1 até N, né? Por isso que o for é de 0 até número de itens. Mas E daí, o índice dela é 1, o coeficiente do Y é 1, né? E você está somando. Qual que é essa expr addTerm significa a soma? Somatório? Vamos ver, ó. Só. Aqui o que eu entendi é que na verdade ele está fazendo o quê? Como eu criei a variável para dizer quais os pontos serão medianas, aqui está fazendo a somatória das variáveis e ela vai ser igual ao número de medianas que eu quero. Se eu quero 3 medianas, a soma das variáveis binárias que decidem qual ponto vai ser mediana, essa soma tem que ser exatamente igual ao número de medianas que eu quero. Essa restrição força o modelo a dizer, a selecionar somente N pontos para serem medianas. Acho que é isso. É isso aí. Justamente isso aí tudo que vocês comentaram. Se nós pegarmos esse somatório, nós temos que o que multiplica cada um dos YJs é o valor 1, correto? Então, isso daqui é 1 vezes lá Y1 mais 1 vezes Y2 mais 1 vezes Y3 e assim por diante. Isso daqui nós podemos pensar como sendo um termo linear. E o que tem aqui dessa parte de um termo? Um coeficiente e uma variável. O que nós estamos fazendo aqui na expressão é adicionarmos um termo, que é um coeficiente e uma variável. E o que ele vai ter aqui nesse expr é a soma de todos esses termos. Ou seja, isso daqui faz exatamente o papel desse somatório. Faz exatamente o papel que tem aqui no somatório. E daí o que nós temos que fazer com esse somatório? Dizer que esse somatório é igual ao número de medianas. E isso é a nossa restrição. E isso é feito com essa instrução aqui. Adicionar a restrição que esse somatório é igual ao nosso número de medianas. E aqui dentro do C# é feito com igual, tá? Essa nossa marca. Professor, o que faz somar aí? É o J++ ali que está incrementando? Não, é por causa desse objeto aqui chamado expr.
Ah, tá. Tá? Ele vai ter esse padrão. Você pode pensar o expr como se fosse o seguinte: você pegou lá um papel em branco, tá? Como que você abre esse somatório? Não é lá o 1 vezes y1 mais 1 vezes y2 e vai escrevendo, adicionando os termos na expressão? É a mesma Isso. coisa que acontece com esse objeto expr aqui. Ok? Tá. Aham. Então, Ok. isso daqui, nós vamos ter essa restrição 2. Tranquilo? Então, eu vou dar. Não gosto de deixar muitas linhas em branco em código, mas aqui só para facilitar um pouco a visualização, vou deixar com essa linha em branco. Agora, essa próxima restrição aqui, ela é mais do que uma simples restrição. Ela é um conjunto de restrições. Porque o que nós temos aqui? Que para cada i tem que ser feito isso daqui. Né? Nós temos essa restrição daqui, ela acontece para o i igual a 0, no nosso caso, para o i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, para cada um dos valores. Se vocês depois pegarem com calma ali no documento, o que vai dizer é que esse conjunto aqui de restrições, ele garante que cada ponto é associado a exatamente uma mediana. Tá? Opa, desculpa se eu fiz certo. Está certinho isso daqui. Isso. Que cada ponto é associado exatamente a uma mediana. Então, se nós pegarmos lá, por exemplo, o i igual a 7, isso aqui vai ser o x71 mais x72 mais x73 mais x74 mais x75 até o mais x7n e isso igual a 1. Ou seja, o ponto 7 é associado a uma única mediana. E a mesma coisa vale para qualquer um dos pontos. Então, como isso daqui acaba sendo mais do que uma restrição, isso aqui é um conjunto de restrições. Tá? E isso daqui eu posso colocar lá que é o nosso conjunto de restrições 3. Da mesma forma, vamos só fazer aqui um somatório e tem aqui ali em cada um deles o 1 que está multiplicando. Poderia pegar e declarar de volta aqui um outro GRB lin expr. Ou fazer simplesmente o seguinte, expr.clear. Né? Naquela analogia que eu fiz com papel em branco, é como se pegasse lá o papel e apagasse tudo que tivesse no papel. Qual que é o esquema? Aqui, da mesma forma, eu vou pegar e escrever ele inteiro e depois faz a leitura do que está sendo realizado em cada uma das partes, tá? Vou fazer aqui. Já volto a falar, né? Vou só fazer rapidinho aqui, dar uma acelerada nessa parte. Vai colocar lá um expr.editor 1 x e j. E aqui eu vou dar um modelo ponto de constraint, dizer que expr é igual a 1 e dizer que isso daqui é o R3 mais underline mais i.toString. Então, de novo, o que está sendo realizado aqui nesse bloco de código? Peguem particularmente como se entrasse aqui com i igual a 0. O que aqui está sendo feito quando i é igual a 0? Analisar essa expressão relembrando ali o que o expr.edTerm faz. O que nós estamos fazendo aqui no caso do i igual a 0? Você está variando o J, né?
Tá o i variando J. fixo, vai ficar x0, J1, J2, aí soma tudo. Né? Então, isso daqui é fazer assim, x00 mais x01 mais x02 mais x03 mais x04 mais x05 mais x06 mais x0 até o último ponto que nós temos disponível. Essa soma toda aqui é igual a 1. O que nós estamos dizendo com isso? Que cada ponto vai ser alocado a uma única mediana, né? Exatamente. Né? E sendo até mais forte na afirmação de que cada ponto é alocado a exatamente uma mediana. Né? Não é nem mais nem menos, é exatamente a uma mediana que cada ponto é alocado. E daí, esse I que eu coloquei aqui é porque nós temos essa restrição para cada um dos Is. Então, quando a gente pega com I igual a zero, a gente vai ter a restrição que o ponto zero é alocado a exatamente uma mediana. Quando pega com I igual a 1, que o ponto 1 é alocado a exatamente uma mediana. Quando pega o I igual a 2, que o ponto 2 é alocado a exatamente uma mediana. Então, para ter esse controle de cada uma das restrições, tem esse aqui, esse mais i.toString. Vamos ao próximo conjunto Professor, de restrições. Oi? aquele Esprit Clear ali, ele dentro ali do... Eu não entendi o que ele faz ali. Ah, tá. Então, o que o Expert.clear faz? Ele limpa, certo? Uhum. Por que nós precisamos limpar aqui? Imagine se nós não limpássemos, tá? Eu vou fazer um exemplo se nós tivéssemos só 5 pontos, tá bom? Que vai ficar um pouquinho mais fácil. Uhum. Quando tivesse só 5 pontos, ia ficar aqui o seguinte: x00 mais x10, tá? Mais x01, desculpa, mais x02, mais x03, mais x04, ok? Né? Porque aqui teria ali o 1 que está multiplicando cada um deles. Beleza? Uhum. Então nós vamos pegar isso daqui e dizer que é igual a 1 para dizer que o ponto 0 é alocado a alguma mediana. Se nós não limparmos isso, quando formos escrever porque o ponto 2 é alocado, que o ponto 1, né, com o próximo i aqui é alocado a uma mediana, ele vai fazer o seguinte, vai pegar e deixar aqui tudo junto. Mais 1 vezes x10 mais 1 vezes x11 mais 1 vezes x12 e assim por diante. E daí vai pegar isso daqui e colocar como sendo igual a 1. Só que agora nós queremos só para o ponto 1. Então tudo isso que tinha lá do ponto 0 cai fora. É o que o Expert.clear faz. Entendi. Aqui, beleza? Como tem esse Expert.clear aqui, nem seria necessário esse Expert.clear aqui, tá? Vai ficar redundante, ele pega o que é em branco e vai limpar novamente. Tranquilo? Tranquilo. Então, próximo agora que nós vamos aqui é o conjunto. Deixa eu colocar nosso comentário. Conjunto de restrições 4. Tá? Que é esse que nós temos aqui. Que diz o seguinte, né, que o ponto I só pode ser alocado ao ponto J, né, como mediana, se esse ponto J for mediana. Esse aqui vai ser um pouquinho mais simples até para nós fazermos. Vai ficar I igual a 0, enquanto I for menor do que número itens. E mais, eu vou colocar aqui inteiro qual que é a solução para isso, e caso vocês tenham qualquer dúvida, depois é só falar
E eu explico aqui sem qualquer problema, tá? J mais. Aqui a gente vai dizer o seguinte, que modelo.addConstraint e dizer que x e j menor ou igual a y j. E aqui vamos dar o nome desse conjunto aqui de R4, vou até colocar o underline aqui já, não precisava nem separar, né? Pode deixar aqui. Mais i.toString mais um underline mais j.toString. Né? Só lhe dando o nome para isso. Vamos lá. Então, aqui, vejam se o que está escrito aqui nessas linhas da 61 a 67 fazem exatamente o que é pedido para esse conjunto aqui de restrições. Parece que sim. Parece que sim, é. Sim, ele está dizendo que o x e j é menor ou igual que o yj. Estamos fazendo todas as combinações de i e j possíveis para isso. Tá? Beleza. Esse conjunto 5 e o conjunto 6 diz respeito a em qual espaço que essas variáveis estão definidas. Nós já fizemos isso daqui de dizer que yj é binária e x e j é binária? Já. Já. Quando? Quando definiu a variável ali em cima. Aqui nessa definição da variável, né? Quando a gente definiu aqui a variável lá com função objetivo, nós já resolvemos esses pedaços aqui. Então eu vou colocar aqui função objetivo 1, eu vou colocar ainda assim, e conjuntos de restrições automaticamente, né, os conjuntos de restrições 5 e 6 estão contemplados aqui. Então, dessa forma, nós temos ali finalizado o nosso modelo, certo? Nós pegarmos aqui, esse nosso modelo termina, aquilo ali era a última parte dele. Se colocarmos modelo.optimize, isso aqui irá otimizar esse nosso modelo que foi aqui criado. Beleza? Tranquilo, essa parte eu vou apagar isso daqui, tá? Vou deixar aqui. E isso daqui é o nosso otimizar. Não estou me preocupando por enquanto em escrever a solução certinho. Isso aqui a gente vai ver que vai sair de maneira natural daqui a pouco. Fazemos isso daqui. Esse void ele faz um pouquinho mais, né? Ele cria e resolve o modelo exato. Então, vou chamar assim como criar e resolver modelo exato. Tá? É isso que está sendo feito aqui por esse nosso void lá dentro da classe problema pmedianas. Se nós relembrarmos, lá no nosso pmedianas, nós tínhamos o seguinte. Deixa eu pegar e apagar essa parte daqui. Tínhamos lá esse método que gerava a instância aleatória, esse outro aqui que calculava as distâncias. E daí tínhamos aqui esses métodos para fazer a alocação inicial, calcular a distância total. Toda essa parte daqui, você pode dizer que está associado àqueles métodos heurísticos que nós construímos. Eu vou deixar isso daqui comentado, por enquanto, e dizer o seguinte, colocar ali que meu problema, ponto, criar e resolver modelo exato. O que nós precisamos para criar e resolver? A matriz de distâncias, certo?
Quando nós fazemos esse método calcular distâncias, nós automaticamente já estamos gerando aquela matriz de distâncias. E a gente pode ir um pouquinho além aqui e fazer o seguinte: colocar esse comando de que o picturebox.image é igual ao meu problema.desenhar. Tá? Isso daqui eu ainda vou parar nessa parte para nós analisarmos passo a passo o que está acontecendo aqui. Tá? Isso aqui deve ser um pouquinho de código para conseguir ser realizado o desenho. Então, vamos lá. Vamos definir esse problema. Fazemos aqui o caso com gerar instância aleatória. Lembrando que isso daqui nós estamos gerando uma instância aleatória com 20 pontos e queremos 3 medianas. Calculamos lá as distâncias. Se analisarmos lá em meu problema, tem aqui os itens, todos eles estão criados. Tá? Cada um deles está tudo ali criado certinho, o dos itens. Temos essa matriz de distância já calculadas. Agora nós queremos resolver esse problema. E aqui eu coloquei uma maneira alternativa para resolvermos, que é com base nesse nosso modelo exato. Tá? Então está aqui ele para ser otimizado. E eu vou fazer só um negocinho aqui, colocar só para parar aqui um pouquinho antes do fim, analisar o que vai acontecer. Então, coloquei ali para resolver, resolveu o nosso modelo, tá? Ele otimizou aqui. Se nós passarmos o mouse aqui no modelo, vão aparecer diversas propriedades dele, e uma das que aparece aqui é essa OBJVal. O que vocês acham que está aqui nessa... O que esse valor OPJVal, que está ali 2122.5082 representa? A função objetivo, o valor? É o valor da função objetivo. Então o ótimo para esse problema lá é o 2122.5080. Agora, saber só qual que é essa menor distância total não resolve o nosso problema tanto. O que nós queremos saber é quais são as medianas e qual o ponto que é alocado a cada uma das medianas, correto? Qual variável que nós temos para armazenarmos a decisão de se um ponto é escolhido como mediana ou não? Onde que está isso? É Y, né? Y. Então, vou passar o mouse aqui em cima do Y e pegar o Y0, tá? E lá no Y0 eu vou na propriedade X. Significa que Y0 na solução ótima é igual a zero. Ou seja, o ponto zero não é mediana. Vou com o Y1. Também está aqui como zero. Opa. Deixa eu voltar no código, algum lugar. Eu vou parar aqui e executar de novo, tá? Cliquei ali sem querer fora. Fazer aqui a execução dela de novo. Beleza, foi lá para resolver. Então, no lugar de ficar indo aqui com o mouse até encontrar quais são os Ys que tem valor x igual a 1, como que nós podemos fazer de uma maneira um pouquinho mais inteligente e automatizada essa identificação? Hein? Alguma ideia aí de como que nós podemos encontrar quais são os Ys que têm o valor igual a 1? Dá para mostrar os valores de Y? Oi?
Para mostrar os valores de Y, né? Não. Já mostrando. Só que imagine se nós tivéssemos um caso assim, com 200 pontos e que fossem 5 medianas. Aí a gente mostra lá os 200 valores de Y. Vai ficar vários zeros, quando só o que interessa são aqueles 5 que o valor é 1. É. Faz um if, então? Não sei. Vai selecionar os índices, né? Então, se eu fizer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui um for de j igual a 0, enquanto j for menor do que o número itens, faço j++. E aqui eu vou dizer o seguinte, se y na posição j, propriedade x, for maior do que 0, o que significa esse valor do x ser maior do que 0? Que Ser ele é igual a Seria mediano. um. Que ele é 1. Se ele é 1, esse ponto j é mediana? Sim. Sim. Como que nós, lá no método heurístico, registrávamos que um ponto era mediana? O que a gente fazia? Eu não tinha que preencher alguma coisa aqui nesses itens, nessas medianas? Vamos ver primeiro o seguinte. Ele tem que ter um controle de quantas medianas que nós já guardamos. Então vou dizer o seguinte, vou colocar assim, ó, uma variável item do tipo inteira, que é o número de medianas já definidas. Tá? Isso aqui começa com 0. Se eu chegar e dizer o seguinte, ó, medianas na posição número medianas já definidas, ponto, o que a gente pode dizer aqui? Onde que a gente marcaria esse valor do J, se lembrar, é aqui no item mediana, né? Então o que isso aqui vai dizer? Vamos supor que o primeiro J, tal que Y na posição J, propriedade X, for maior do que 0, foi o J igual a 3. A gente vai dizer que medianas lá na posição 0, ponto item mediana, recebe 3. Está dizendo que essa nossa primeira mediana é o ponto 3. A gente pega aqui e coloca ainda que número mediana já definidas, mais, para atualizar agora para 1. Aí quando chegar aqui na frente e vier, vamos supor que o nosso próximo J é o valor, é o ponto 14, vai dizer que medianas na posição 1, ponto item mediana recebe 14, e número mediana já definidas é 2. E assim sucessivamente. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá. Então isso aqui é uma maneira simples para nós dizermos das medianas. Só que medianas, nós temos aqui, né, que tá tudo ali dela vazio, tá já definida, mas o 0, 1 e o 2 estão vazio. Vamos pegar isso daqui e eu vou colocar agora para executar a partir daqui esse código. Fui lá, coloquei para continuar, olha o que vai sair lá. Medianas, na posição 0, está lá o item como sendo 11. Na posição 1 está o 12 e na posição 2 o 15. 11, 12 e 15. Se nós viermos aqui no Y, posição 11, valor X está lá como sendo 1. O Y na posição 12, propriedade X, está lá como sendo 1. Y na posição 15, propriedade X, está lá sendo 1. Ou seja, as nossas medianas são os pontos 11, 12 e 15.
Uma outra coisa, pessoal, que eu vou recomendar para vocês aqui é o seguinte. No lugar de colocar só o maior do que zero, colocar algo tipo assim, maior do que 0,9. Por que isso? É claro que quando a gente definiu a variável, a gente definiu lá que ela é binária, valor 0 e valor 1. Só que o computador tem problema de precisão numérica. Vamos supor que tivesse lá o y8.x como sendo igual a 0.000000000023. Esse 23 que apareceu depois de vários zeros pode ser decorrência da própria precisão numérica. E de maneira que se nós colocássemos que o critério maior do que zero fosse suficiente para dizer que aquele ponto era uma mediana, ele acabaria sendo escolhido ali, né, sendo definido como sendo uma mediana. Então aqui a gente começa a ter um pouquinho mais de segurança nessa parte da precisão numérica. Tá? Quando tem poucas variáveis no modelo, isso passa despercebido. Mas em casos em que nós tenhamos muitas variáveis, fica mais sujeito a acontecer esse problema aí da precisão numérica. Da mesma forma, ó, a gente pensar então, medianas, o que nos interessava aqui era definir isso daqui de qual que era o item da mediana. Se nós fizéssemos agora uma outra coisa, colocasse assim, ó, for int i igual a 0, enquanto i for menor do que número de itens, ponto vírgula i mais mais, for int j igual a 0, enquanto j for menor do que número de itens, j mais mais, e colocasse assim, ó, if x na posição ij ponto x for maior do que 0,9, né, não 0,9, 0,9, o que nós temos que fazer daí nesse caso? Então, o que representa o x e j ser maior que o 0,9? E pode pensar em termos pragmáticos como x e j, né, ponto x ser maior do que 0,9, de que a variável x e j vale 1. Se a variável x e j vale 1, vamos ver aqui no medianas se nós temos que fazer alguma coisa. Olhem aí pelas propriedades que nós temos em medianas, o que nós precisaríamos alterar? Seria mexer cor? Acho que é os itens alocados, né? Itens alocados é uma parte. E o que nós tínhamos no distância? Lembra que a distância de todos os... a somatória da distância de todos os pontos do grupo até a mediana? Está aqui no distância? Então nós podemos dizer o seguinte, ó. O que a gente vai precisar ter aqui? Deixa eu só... Só que dado isso, a gente precisa mexer um pouquinho mais. Vejam só. Nós temos aqui que as nossas medianas são o item 11, certo? O item 12 e o item 15, correto? Isso. Certo? Uhum. Então, deixa eu ver o seguinte. Deixa eu ver o nosso item. Só para não falar besteira aqui para vocês.
Mediana alocada. Então tá. Eu vou fazer uma parte aqui primeiro e depois a gente vai voltar para corrigir algumas coisas, tá? Então vamos resolver primeiro aqui a parte dos itens, tá? Então a gente vai ter assim. Se por acaso o x e j lá maior que o 0,9, nós vamos ter que itens na posição I, né? Porque o I é o referente ao ponto e o j a mediana. A mediana alocada será o quê? Aqui qual que é a definição que nós precisamos? Eu vou precisar já até lembrar, que eu não lembro exatamente como nós tínhamos feito na aula passada. É o seguinte. Essa mediana alocada, ela vai ser, por exemplo, se nós pegarmos aqui nesses itens, ó, tem o 0 com o 11, tá? Então a mediana 0, o item dela é o 11. Nós vamos alocar o item 1 no 0 ou no 11? A nossa definição era no 0 que a gente colocava, né, se eu não me engano. Certo? Não entendi por que 0, professor. Deixa eu lembrar. Não seria... Só lembrar como que a gente colocava isso daqui. Porque assim, nós temos a mediana 0, 1 e 2, certo? O ponto da mediana, o ponto que é a mediana 0 é o ponto 11. O ponto que é a mediana 1 é o ponto 12. E o ponto que é a mediana 2 é o ponto 15. Então acho que era 0 mesmo. Então era no 0. Só que aqui nós estamos pegando o J, tá? E o J, ele está nos dando, no caso, seria o 11, 12, 15 no lugar de 0, 1 e 2. Então o que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou parar esse programa. Tá bom? E vou criar com vocês, vou ensinar uma coisa nova aqui dentro do C#. Deixa eu ver se ele vai ter aqui ou se eu tenho que colocar uma classe extra para ele. Tem. Tem um tipo de objeto que é super interessante, que é dicionário. Dicionário, de maneira um pouco simplória, pode ser visto como sendo uma extensão de um conceito de vetor. Quando nós pegamos um vetor, nós acessamos uma posição e temos um valor nessa posição. No dicionário, no lugar de acessar uma posição, nós acessamos uma chave. E nessa chave nós temos um valor. Qual que é a vantagem disso? Por exemplo, se eu quiser saber lá que nós sabemos que a mediana 0 é o item 11, é fácil. Nós conseguimos saber isso por medianas na posição 0, ponto item mediana. Agora, se nós queremos saber que o item 11 é a mediana 0, nós não temos essa consulta de forma direta aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esse dictionary e dizer que a nossa chave é do tipo inteiro e o valor é do tipo inteiro. Eu vou chamar isso daqui de dicionário medianas. E dizer que isso daqui é um novo dictionary de inteiros. Deixa eu ver se isso aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Quando nós fizermos isso daqui, vou dizer que dicionário
medianas, ponto L para adicionar e dizer a chave e o valor. Essa chave aqui vai ser o J e o valor vai ser, só um pouquinho, número medianas já definidas. Eu vou parar aqui, daí vai ficar mais fácil para explicar para vocês o que está acontecendo, tá bom? Vou executar o programa aqui de volta. Claro, é porque eu não... Isso daqui vamos deixar comentado, por enquanto. Isso de dicionário ela é bem útil em várias coisas de programação. Ela acaba sendo um baita facilitador em vários pontos. Só o que aconteceu aqui? O nosso J está valendo 11, né? Que é quando encontrou lá aquele primeiro ponto que era mediana. Dicionário medianas está vazio, ó. Se pega aqui, está lá com o count 0. O que a gente fez aqui agora? O count dele está 1. Ou seja, na posição 0, que é esse elemento, ele está lá que a chave 11 tem o valor 0. Quando chegar no próximo que tiver aqui, que é o J igual a 12, a gente vai adicionar a chave 12 com o valor 1. De forma que tem lá, ó, a chave 11 é o valor 0. A chave 12 tem o valor 1. E depois o da chave 15 com o valor 2. Está lá a chave 15 com o valor 2. Com isso, nós conseguimos saber o seguinte. Ó, se nós pegarmos e queremos saber em qual mediana que está alocado, nós vamos pegar o dicionário medianas na chave J. O que é isso daqui? Vou pegar o caso... vou pegar aqui o primeiro que entrar nessa parte e daí eu explico com detalhes que fica mais fácil. Olha lá. X0, 11. Tá? 011. O que significa o x011 ser maior do que 0,9, né? Ser igual a 1? Que o ponto 0 está associado ao ponto 11 como mediana, correto? Correto. Agora, o ponto 11, qual mediana que ele é? O ponto 11 é a mediana 0. Então, nós vamos pegar aqui o dicionário medianas na chave 11. Ele retorna aqui que na chave 11 vale 0. De forma que, olha o que vai acontecer aqui. O itens 0, tá? Está alocado na mediana 0, porque aquele ponto 0 está alocado no ponto 11 com mediana e esse o item 0 está alocado no ponto 11 como mediana. E o ponto 11 é a mediana 0. Então é isso que foi feito aqui. Próximo que vai acontecer isso. O I vale 1 e o J vale 15. Então o que nós vamos ter? Que o item 1 tem que ser alocado naquela mediana do ponto 15. E a mediana do ponto 15 é o ponto 2. Então a gente vai pegar aqui e acessar a chave, na chave 15 e vai retornar que é a posição 2. Ou seja, pega lá o item 1, mediana alocada é a mediana 2. Como que nós conseguimos saber qual ponto que é essa mediana? Como que isso é possível?
Como que nós podemos saber que a mediana 2 é o ponto 15? Onde que isso está guardado? Está no dicionário, não? Está aqui no medianas, ó. No medianas, nós temos que medianas 2, o item é o item 15. Se for analisar, ó, aqui na medianas, nós temos do 2, nós conseguimos chegar no 15. E no dicionário medianas, do 15, nós conseguimos chegar no 2. Então, as duas informações, elas aparecem nos dois lugares. Só que a maneira como que acessa é diferente. E cada uma delas vai ter uma utilidade. Se nós temos a mediana e queremos saber qual que é o ponto dessa mediana, nós vamos conseguir acessando aqui medianas. Agora, se nós temos um ponto que nós sabemos que é uma mediana, mas queremos saber em qual mediana que é do nosso grupo, aí nós vamos conseguir aqui pelo dicionário medianas. Tá? Então, dessa forma que a gente consegue pegar e ter todas as informações. Agora, além dessa mediana alocada, uma outra coisa que nós vamos ter aqui, deixa eu pegar aqui um pouquinho mais. Lá em medianas, nós vamos ter que adicionar esse item na mediana. Então, nessa mediana, lá nos itens que estão alocados, nós vamos adicionar esse item I. E a distância na medianas, nessa posição daqui, ela vai ser mais igual à nossa matriz distâncias do item I até o ponto J. Tá? Então, isso daqui nós vamos pegar. Tá? Vou colocar aqui ponto distância. Tá? Que daí aqui nós estamos pegando o quê? O que já tinha de distância lá naquela mediana e estamos acrescentando a distância do ponto I até o ponto J. E daí aqui até o ponto J original mesmo. Dessa forma, nós vamos ter aqui, ao final, vou pegar aqui e executar isso direto. Depois, da mesma forma, eu vou deixar o código no GitHub para vocês e esse vídeo aqui no YouTube que vocês possam executar de maneira passo a passo. Opa, deu problema aqui. Deixa eu ver o que ele deu de erro. U11. Ah, tá. Já sei o que está acontecendo aqui. O itens alocados não inicializou. Então só vou pegar e fazer o seguinte, que nessas medianas aqui, quando nós pegamos e criamos, já pegar aqui e inicializar. Dizer que medianas, ponto número medianas já definidas, ponto itens alocados, igual a null list int. Isso aqui é só inicializar a lista, tá? A gente só pode adicionar elementos depois que a lista está inicializada. Então aqui não tinha inicializado ela. Então vamos inicializar aqui quando nós pegamos e associamos qual que é o item, a mediana, e daí agora quando chegar ali embaixo ela já estará inicializada e não terá mais esse problema que nós tivemos aqui. Então aqui, pode pegar, vou seguir esse nosso programa e colocar para desenhar. Está aqui a solução ótima desenhada. Porque daí nós salvamos isso na mesma estrutura que nós tínhamos ali anteriormente, e daí toda a parte do desenho já estava preparada para isso. Então, dessa forma daqui,
Você pode ainda fazer um pouquinho além. Eu vou pegar, ó, e colocar para calcular a distância total e para que a distância total apareça ali em cima. Então, vamos tirar todos esses pontos que estão aqui. Essa linha daqui também pode já ir embora, né? Era só para um teste que nós tínhamos. Tá lá com esse 2122. Vou voltar um pouquinho aqui de maneira até rápida, já para finalizando aqui o que queremos fazer. Eu vou copiar esse código que está aqui, de resolve o do problema de forma exata, pegar isso daqui e trazer aqui para baixo. Eu já vou copiar aqui, eu já explico passo a passo do que está acontecendo aqui. Então, vou pegar isso daqui. Aqui. Então tá, só ver, vou ter que completar alguma coisa aqui. A gente tem lá aquilo que gera instância aleatória, calcula as distâncias, faz uma metalocação inicial, calcula a distância total, coloca o valor da função objetivo e desenha a solução. Depois disso, faz lá o método alternativo, né, que é aquele método que faz a melhoria da solução, calcula a distância total, escreve a distância total lá no text e coloca o desenho. Aí eu quero que descanse ali por mais 2 segundos, resolva o modelo exato e desenhe o modelo exato. E também vamos fazer a mesma coisa aqui de calcular a distância total e colocar aqui para escrever. A única coisa que daí vai precisar para complementar isso é fazer o seguinte, que aqui quando nós definimos a mediana, outra coisa que nós fazemos é que medianas, número de distâncias já definidas, ponto distância, ser igual a 0, tá? Só para zerar essa distância que está ali. Agora o que vai acontecer? Pegar aqui e apertar o play, né, e torcer para que tudo funcione conforme o esperado. Então tá lá a solução inicial 2.525, melhorou 2.397. E essa aqui, a solução final é obtida pelo método exato. Então eu vou pegar aqui e deixar um pouquinho mais de tempo, só para facilitar a visualização. Deixar no lugar de 2 segundos, vou deixar 5 segundos. Tá? Então, ó, vão aparecer 3 desenhos aí, 3 soluções. Uma que é aquele método inicial, depois aquele método alternativo que melhora a solução e depois ela é resolvida pela forma exata. Então está aqui aquele primeiro método, depois o feito dessa maneira alternativa com melhoria e aqui o que é a solução ótima para o problema. Tá? Então, por aí dá para ter uma ideia, a partir do momento que nós temos uma forma de resolver exato, de o tão bom ou tão ruim que estão as nossas heurísticas. Vou pegar aqui como, por exemplo, se nós parássemos aqui, vou pegar e colocar uma ponto para parar. Né? Você vai fazer essa primeira, depois vai fazer a outra solução, daí vai ali, minimizar, vai parar aqui. Só, olhando essa solução, ela parece boa, né? Não parece uma solução ruim.
para o problema, em termos de distâncias. E ela está lá com 2,397 de valor de função objetivo. Só que nós sabemos agora, antes não sabíamos, qual que é o ótimo para esse problema. E o ótimo desse problema é lá em 2,122. Tá? Então aqui te vê que tem espaço para melhorar bem esse problema, né? A resolução. Poderia fazer aqui agora com mais pontos também, fazer lá com 100 pontos e 5 medianas. Vamos ver como se comporta a parte com o heurístico e depois com o exato. Então fazendo aqui, está lá a solução inicial 10.701. Aí vai fazer aquele método melhorar 10.019, já dá uma boa diminuída. E o exato está lá com 8.667. Ou seja, diminui em mais do que 20% em relação àquilo que nós estávamos ali anteriormente. Né? Então, isso daqui para mostrar para vocês de uma alternativa de resolução, né? Aqui no caso com métodos exatos. Aqui só deu um problema de cor, se for ver aqui, ó, por uma coincidência saíram dois grupos com a mesma cor, mas tem um grupo aqui e um outro segundo grupo aqui, de como os métodos exatos acabam tendo um desempenho bem superior a esses métodos heurísticos, né? E o objetivo sempre que a gente faz os métodos heurísticos é com que eles sejam o mais perto possível do que seria a resolução pelo método exato. Tá? Então aí, de novo agora com 7 grupos, saíram aí, né, como seriam essas soluções, como seria essa solução ótima, e novamente a gente vê a solução ótima pelo exato bem abaixo do que é a solução lá pelos nossos métodos heurísticos. Ok? Era isso aí de hoje. Essa parte é um complemento, tá, para vocês. Não, uma coisa que no início eu nem pensava em passar isso aqui da forma exata junto, mas dado a maneira como conseguimos adiantar ali o conteúdo, achei que interessante, e vocês conseguem pegar ali, fazer o download do Gurobi, tentar ver se com o Prox é possível. Se não for, faz ali o download para aquela versão online. Então, eu fiz aqui em Python, professor, já consegui rodar aqui também. Então já rodei o modelo, agora só estou carregando as variáveis. Aqui não precisou de licença daí. Eu usei uma biblioteca chamada Pulp, que usa o Gurobi. Eu acho que por trás eles já fazem algum licenciamento. Ou às vezes tem alguma limitação de variáveis, tem que só testar deve isso. ter. Eu vou ter que ler daí depois a documentação. Mas para esse problema rodou, pelo menos. Legal. E quando pega, pessoal, a licença da universidade para o Gurobi, você pode utilizar ilimitado de variáveis, restrições, não tem limite, tá? Se eu não me engano, naquela versão que é para curso online, ali tem algum limite em relação de variáveis e restrições. Mas assim como esse problema aí, pô, é possível resolver vários. Se for analisar esse problema aqui com 100 pontos, é um problema com 10.100 variáveis, né? Então, até um bom tamanho é possível resolver ali com essas versões mesmo limitadas. Tem ainda alternativas gratuitas, tá? E tem lá o CoinCBC como sendo um solver gratuito. Tem um outro que, se não me engano, é CIP, o nome que também é gratuito. Então tem alguns solvers gratuitos. Mas em geral, hoje o ganho de performance das versões comerciais em relação aos gratuitos é muito grande. Tá? Então, se precisar um pouquinho mais ali, pode pensar no Gurobi. Beleza? Eles usam o CoinOR, não é o Gurobi. Usa o CoinOR. Então, para problemas assim pequenos, vai ter um desempenho bem razoável o CoinOR, tá? Não vai ter falta. Mas se pegar problemas assim que tenham mais coisas associadas, aí ele já pena. Vou dar aqui um exemplo que até uma das coisas que, caso consigam fazer, seria bem interessante, tá? Dentro da parte de medianas. Aqui nós trabalhamos
com as chamado P medianas não capacitado. Né? Nós não temos um limite de tamanho de cada uma das medianas. Mas poderíamos ter aqui o seguinte. Imagine que aqui ficasse a seguinte coisa. Deixa eu pegar e colocasse aqui um CJ nessa restrição, tá? No conjunto lá 4 fica X e J. Só que aqui vou ter que mudar um pouquinho. Isso aqui eu vou mexer nisso daqui. Só fazer uma mudança aqui nesse nosso modelo. E daí eu já explico para vocês o que essa mudança aqui quer dizer. E daí eu vou colocar aqui o seguinte. Seria equação, mesma coisa, CJ é capacidade vou colocar até assim entre aspas da mediana J. O que eu quero dizer aqui com mediana J? É que se o ponto J for escolhido como mediana, ele tem uma capacidade CJ. Ou seja, além disso daqui, dessa capacidade dos pontos, da maneira como está o nosso modelo, se eu deixar assim, somatório x e j menor ou igual a cj e yj, que isso aqui que significa? Se o yj for igual a zero, aqui vai ficar zero, nenhum ponto pode ser associado como mediana desse ponto j. Se o yj for igual a 1, esse lado direito aqui fica igual a cj. E daí, o que estaria representando, na forma como nós temos aqui esse coeficiente 1, é quantos pontos poderiam ser associados à mediana j. E daí, a gente pode pensar um pouquinho mais, que além disso, nós temos aqui o custo da... Nós temos aqui um PI, onde esse peso. PI eu vou colocar como sendo o peso, também vou colocar aqui entre aspas, esse peso do ponto I. Professor, fosse fazer uma comparação, seria, por exemplo, se eu estivesse falando de escola, eu faria sem peso. Se eu estivesse falando, por exemplo, de correio, lixo, que tem que fazer uma rota e ter uma capacidade do caminhão ali, então, para cada rua, por exemplo, que eu alocasse, eu teria uma certa quantidade de peso que ele vai associando. Então, a rua tal tem 300 quilos, a outra tem 200, e tem que ser menor que 5 toneladas do caminhão. É mais ou menos isso. Isso. E mesmo de escola, Daru, se você pensar o seguinte, naquela ideia, vamos supor que a gente está com uma cidade do zero, tá? Não tem escola alguma nessa cidade. E o governo decidiu, abram-se 6 escolas. E você vai lá e analisa lugares potenciais para abrir essas escolas. E vamos pensar que cada ponto está representando ali um bairro. Tá? Então está lá nessa representação do bairro e você tem lá quantas são as crianças daquele bairro. Daí seria esse P. O que você está dizendo aqui? Se eu mandar as crianças do bairro I para a escola do bairro J, eu vou ter PI crianças para irem. Entendi. Isso daqui, esse tipo de problema, está um problema unicapacitado. Nós temos um único tipo de capacidade.
Mas a capacidade ela pode ser multidimensional. Vou voltar nesse teu exemplo do lixo, tá? A gente pensasse o seguinte, que o caminhão de lixo vai ter diversos pontos lá, a gente vai fazer esse agrupamento para coleta, e você tem um limite de volume do caminhão, de peso do caminhão e de pontos para fazer coleta. E daí São várias dimensões de restrição aí, né? Daí você teria uma restrição, né, um conjunto de restrições aqui para cada uma dessas dimensões de capacidade. E daí o problema começa a ficar bem mais difícil. Tá? Ele pode dizer, pô, é tão simples a mudança, né? Colocou a capacidade, ao lugar de trabalhar com uma capacidade, trabalhou com duas, já dá uma boa complicada em nosso problema para resolução. Entendi. Entendeu? Uhum. Beleza? Só mais alguma pergunta aí ou comentário?